Chegou aquele dia, meu amigo, aquele dia que eu atualizo vocês aqui com os jogos novos que saíram offline dentro da Play Store, mano. Eu vou falar pra você que tem jogo bem interessante. Não é só Prince of Persia que saiu recentemente não, cara. Tem muito jogo bom. Então se tá ligado, pra ser rápido, já solta esse like e vem comigo, mano. Vamos começar com esse aqui que eu joguei, cara. Eu joguei pelo menos o comecinho dele e me surpreendi, até por ele ser um jogo aí grátis. Vamos falar agora de Forest Spirit Farm Fight. Bom, no começo do jogo você é um trabalhador ali, você tá no escritório e é chato pra cacete. E meio que você decide ali falar pro seu chefe que você não quer mais isso, e aí você vai aí morar numa fazendinha, sabe? A premissa de todo jogo de fazendinha é quase essa, é a mesma, tá ligado? E aí meio que você tem que sobreviver ali na fazenda agora, velho. Então você precisa plantar bastante coisa, colher, mas não é só isso. O jogo tem um mundo aberto bem interessante pra você acabar explorando ali dentro, vários NPCs pra você amigar, digamos assim. E você tem que fazer aquelas coisas de fazendinha, plantar, colher pedra também, pegar madeira, fazer fogueira e tomar cuidado com seu bonequinho se ele não morrer de fome, cara. É um bom jogo, principalmente pra você que gosta de simulação, meu amigo. Se você quer comprar os gift cards da Play Store, ou até mesmo dinheiro no seu jogo favorito, olha só essa novidade aqui que chegou no canal, que é o Rei dos Coins. Nesse site você pode comprar o seu gift card aí com o preço que você desejar e ainda ganhando 2,5 de cashback, mano. Não é só o gift card da Play Store não que tem, mano. Olha só o tanto de jogo, desde os mais famosos como Free Fire ou até mesmo menos famosos como Punching Greyhaven, que eu adoro, mano. O site é bem confiável e eu recomendo demais você que quer comprar alguma coisa nele, cara. E o link vai estar aí na descrição se você quiser dar uma olhada nele lá pra ver se tem o seu jogo favorito. Sabe aqueles jogos que você vê em propaganda assim, que tem meio que um bunker e você precisa ficar fazendo as coisas? Esse jogo existe. Vamos falar agora de Special Day Nuclear Survival. E bom, no começo ali você acaba criando o seu personagem, tem poucas coisas pra fazer, mas dá pra você criar assim o personagem que você quiser. Mas o mais importante é as suas especificações, ou seja, o que o seu personagem faz. E cara, acredite em mim, tem um monte de coisa interessante, desde manipular armas, por exemplo, até mesmo medicina, né, curar os outros habitantes ali. Cara, eu não sei o que exatamente acontece, você acorda lá num bunker no caso, e aí você tem vários desses quadrinhos pra você ficar andando, velho. O objetivo é você conseguir sobreviver ao mesmo tempo que manipular as outras pessoas que estão ali para o seu bem. Então, cara, vai ter bastante conversa nesse jogo aqui, vai ter bastante zumbi pra você matar também, e claro, vai ter um monte de NPC, e aí você vai decidir exatamente o que você tem que fazer. Eu não sei exatamente qual é o final desse jogo aqui, ou aonde ele quer ir, mas me parece ser um jogo interessante, mano. Dawn of Monster é um jogo bem antigo que foi comprado talvez pela Crunchyroll ou pela Netflix, algum dos dois, eu não lembro bem exatamente. Vamos falar sobre ele agora, mano. E bom, ele é um jogo de 2022 e só recentemente acabou ganhando um port pra mobile, cara, o que é realmente bem interessante. E bom, o jogo conta com 35 missões e vários animais ou monstros, ou seja lá o que for isso aí, gigantescos pra você controlar. Geralmente o objetivo do jogo é você acabar controlando o seu monstro e você derrotar o monstro inimigo que geralmente quer destruir a cidade, cara. Ou seja, dá pra dizer que ele é um jogo de luta, um jogo de combate, mas ao mesmo tempo não é, porque cara, você precisa proteger bastante, você precisa evoluir aí o seu monstro, e é claro, você precisa tomar cuidado com a cidade, porque assim, não dá pra você destruir a cidade ao mesmo tempo que você salva ela, né? Uma coisa bem interessante que eu acabei notando no jogo é que tem cenários onde você vai enfrentar um monte, é quase que um beating up, sabe? Outro joguinho distribuído pela Crunchyroll aí, meu amigo, vamos falar agora de Tokyo Dark. Bom, ele tem outro nome lá, mas eu sinceramente esqueci, cara. O jogo lançou em 2017 e só agora também acabou ganhando um port aí, por incrível que pareça, pela Crunchyroll, mano. O jogo tem boas notas na Steam, cara, mas assim, realmente muito boas, é até incrível, mano. Bom, ele é um jogo de detetive e como todo jogo de detetive, ele é um point click, né, no caso, onde você vai ter que ficar clicando ali pra você descobrir alguma coisa que acontece no cenário. Você até consegue controlar a sua bonequinha, como você tá vendo, entrar em outros cenários ali no caso, só que geralmente você só vai andar pros lados mesmo e apontar ali pra onde a sua bonequinha tem que ir. Sobre a história, ele tá investigando aí o desaparecimento do parceiro dele, no caso. Só que coisas sobrenaturais que provavelmente você nunca viu vai começar a acontecer com a sua bonequinha, velho. Aquele jogo de nerd, meu amigo, se você é um nerd, você vai gostar desse jogo aqui. Vamos falar agora de Song of Conquest Mobile. E bom, Song of Conquest também é um jogo bem antigo aí dentro da Steam, digamos assim. E esse aqui demorou um pouquinho pra ele acabar ganhando o port aí pro mobile. Cara, esse jogo mistura bastante elementos de RPG com estratégia e construção de reino, se é que podemos dizer assim. O jogo é bem daquele jogo raiz, como você tá vendo, é o RPG tático no caso, onde você vai controlar um monte de bonequinhos ali e você vai ter que derrotar, no caso, os vilões. Cara, graficamente eu gostei pra caramba, sabe? E me lembrou bastante o Heroes of Magic, né? No caso que eu jogava e era bem interessante. Você tem um mapa bem grande ali pra você explorar também, vários NPCs, vários inimigos. E sim, eu sou nerd pra cacete porque eu acabo gostando também muito desse jogo aqui, velho. Sério, eu acho bem da hora.
Você acredita que esse jogo é de 2010, meu amigo? Esse é um jogo bem antigo. Vamos falar agora de Lara Croft of the Guardian of Light. E, mano, como você tá vendo, é o jogo da Tomb Raider, literalmente, mano. Só que eu não sei porque ele não tem esse nome. Ele também é bem isométrico, velho. Falando um pouco sobre a história, eu não sei porque eu não joguei ainda, mas ele é um jogo da Tomb Raider totalmente diferente e é por esses motivos que ele não fez tanto sucesso. Lá em 2010, quando ele lançou, se eu não me engano, ele lançou pra Xbox, alguma coisa do tipo, e só agora ele acabou ganhando aí o port pra mobile, mano. Bom, dá pra dizer que pelo menos agora tem um jogo da Tomb Raider que é bem legal dentro do Android, mas sinceramente, falando sério pra você aqui, eu não gostei muito não desse jogo, mano. Por que parece esse jogo que parece ser muito meme, cara, tem muitas boas avaliações. Vamos falar agora de Duck Detective Secret Salami. E, bom, é literalmente isso que você escutou, cara. Ele tá procurando ali o salame secreto. E isso fica muito esquisito quando eu falo, cara. Bom, como você tá vendo, ele é um jogo também de detetive, no caso. Você anda ali com um pato detetive e você precisa aí basicamente ver os suspeitos ali, que são no caso os outros animais, assim como conversar com eles, ver o que eles estavam fazendo exatamente. E, é claro, descobrir ali o que aconteceu com o salame secreto. Dá pra você jogar os primeiros 10 minutos, se eu não me engano, ali do jogo totalmente de graça, e depois você precisa comprar, o que é bem interessante porque o jogo tem mais ou menos umas 3 horas. Cara, como eu falei no começo, o jogo é muito bem avaliado, muita gente fala muito bem desse jogo, e eu acho ele incrível, cara, porque assim, ele parece muito um jogo meme, mano. I mean to ask you some. No, I'm sorry. What? Can't you see it? It's come. Goodbye. You know. O segundo jogo da franquia Mombo acabou de lançar também, cara. Vamos falar agora de Mombo Combo Legacy. E, bom, se você nunca jogou esse jogo, ele é realmente bem interessante, cara. Por mais que ele pareça também ser um jogo meio meme, tá ligado? Ele é um jogo de plataforma realmente bem da hora, mano. Assim como todo jogo de plataforma, o jogo não tem muita história, tá ligado? Você é um herói ali, o herói que precisa salvar o mundo, e é basicamente isso aí, mano. Só que eu acho que o que pega bastante nesse jogo aqui é a sua gameplay, cara. Ele funciona no gamepad, eu joguei no gamepad, o que deixou muito melhor as coisas. E a gameplay do seu bonequinho ali, o jeito que ele anda, o jeito que ele bate e o jeito que ele derrota os inimigos, cara, é muito bom, é muito gostoso de jogar, velho. E esse, tanto o 1, no caso, eles têm essa mesma pegada. Então, mano, compensa demais jogar isso aqui, velho. Por falar em jogos de plataforma, vamos falar sobre esse outro jogo aqui. Esse aqui eu gostei pra caramba, cara. Vamos falar agora de Aiden in Danger. E, bom, como você tá vendo, gráficos bem simples, cara, e um sistema de combate também bem simples, digamos assim. Mas essa aqui é a parte interessante do jogo. Ele consegue ser simples e bem da hora mesmo. Se eu não me engano, o seu personagem é o elfo e ele foi escolhido pra proteger o último dragão. E a única coisa que ele tem aí pra proteger isso é o seu estilingue, que eu jurava que era um arco e flecha, cara. Então você vai ter que ir passando as telas aí, matando os inimigos, pegando as moedinhas, que é aquele joguinho de plataforma um pouco mais simples. Cara, esse tipo de jogo aqui funciona bastante dentro do Android, mano. E é claro que tem aquele monte de puzzle doido e basicamente tudo que encosta em você nesse jogo quer te matar. É aquele jogo de plataforma bem difícil, mano. Esse jogo é mais interessante do que parece, cara. Eu achei ele bem da hora. Vamos falar agora de Kings League 2. Bom, existe o Kings League 1, eu já joguei, e é bem interessante como esse aqui, a gameplay não muda tanto. O que muda esse aqui é um pouco da história. Se eu não me engano, você é o príncipe ali, que acabou no primeiro, no caso, e agora meio que raptaram a princesa, alguma coisa do tipo, e você aí vai buscar ela. O problema é que pra encontrar ela, você vai depender de uma força ali que meio que tá te corrompendo, sabe? Cara, esse jogo é interessante, eu não consigo explicar exatamente como ele funciona. Você tem os seus personagens ali e meio que você coloca eles na esquerda ali e ele vai enfrentar um exército na direita, cara. Então você precisa acabar evoluindo o seu personagem e é claro que você tem que montar sempre o melhor squad ali, ou o squad mais possível pra você, mano. O jogo tem também bastante sistema de simulação e construção de base, sabe? Você precisa construir ali o seu exército dentro da sua casa. Mas sério, acredita em mim, esse jogo ele é bem melhor que parece, mano. Vamos falar sobre esse card game, que na verdade é um RPG, que também é um RPG tático. Vamos falar agora de Shameless Songs of Apocalypse. E bom, como você tá vendo, cara, no jogo você vai ter que ler bastante coisa e você vai ter que tomar muita decisão também. Isso por conta da história do jogo, cara. Se eu não me engano, ali aconteceu uma guerra e alguns humanos acabaram se prendendo em um bunker e 500 anos depois de que acabaram as coisas, eles precisam aí meio que sair pra superfície. Quando ele sai pra superfície, é claro que ele vai encontrar um monte de bicho doido ali querendo matar ele, mano. Vai ter bastante coisa pra você ler e o jogo tem múltiplos finais, ou seja, vai depender ali de quem você
você quer salvar, do que você quer fazer exatamente com os personagens. E aí é claro que vai te dar um final totalmente diferente de acordo com a sua personalidade. O combate do jogo é bem interessante, sabe? Tem as cartas ali, geralmente tem um monstro pra você matar, e aí meio que você vai jogando as cartas ali e o monstro vai tomando dano. Esse é pra você que gosta daquele RPG um pouco mais old times. Vai lembrar que ele tem 1000 downloads só na Play Store, cara. É um jogo totalmente novo, mano. Eu tinha uma noção que o primeiro desse jogo aqui era bem antigo e eu fui pesquisar agora, é de 2016, vamos falar agora de Crashlands 2, que acabou de sair aí em 2025. E bom, mais um ano, seriam 10 anos aí do seu primeiro lançamento, cara. Tanto um como dois são extremamente bem positivos, mano. Meio difícil falar sobre esse jogo aqui, porque ele é meio que um RPG, ao mesmo tempo que ele é um sandbox, ao mesmo tempo que você tem que sobreviver no jogo, você tem que matar monstro, cara. Então ele tem bastante elementos misturados, digamos assim. A ideia do jogo ainda é a mesma, sabe? Você é um caminhoneiro ali, alguma coisa do tipo, que está cansado de trabalhar e você quer viver apenas a sua vida em paz, mano. O jogo vai te dar múltiplas opções de fazer amizade com o NPC, por exemplo, ou até mesmo seguir o caminho pré-determinado ali dentro do jogo, como ele vai te dar opção nenhuma em todo momento pra você não fazer nada se você quiser. Mas eu acho que essa aqui é a parte interessante desse jogo, sabe? Ele é um jogo sandbox com formato de RPG bem diferente, mano. Esse aqui eu tô ligado que você já viu, mano. Esse aqui fez bastante sucesso. Vamos falar agora de Prince of Persia: The Lost Crown. E bom, duas coisas super interessantes sobre esse jogo aqui. A primeira é que ele saiu primeiro pra Steam, né, no caso, e acabou ganhando port agora, o que não é ruim, cara. Geralmente acontece isso mesmo. E a segunda é que esse jogo não tem nada a ver com Prince of Persia, mas ele é muito bom, cara. Pra você ter uma ideia, ele é um jogo 2D, como você tá vendo. Só, cara, ele é aquele jogo 2D, hack and slash, que, meu amigo, que maravilhoso jogar isso aqui, mano. Sobre a história, eu ainda tô jogando, não sei. Eu só sei que eu gosto muito de ficar matando os NPCs e os monstros que aparecem nesse jogo. O jogo tem muitas avaliações boas na Steam, cara, assim como também tem lá no Android. Dá pra você jogar os primeiros 20 minutos, alguma coisa de graça, e é claro, depois você precisa comprar, né, mas vale a pena porque ele é um baita de um jogão, viu, mano? Por falar em jogo 2D, vamos falar desse daqui. Esse aqui tá bem escondido lá no sua Play Store, cara. Vamos falar agora desse The Throne. O jogo se autodenomina aí um Metroidvania, como você tá vendo, cara. E ele realmente parece bastante com Metroidvania. Se não me engano, você é um personagem ali totalmente aleatório e você tá indo de barco pra algum local. Então alguns monstros começam aí a tomar, no caso, o barco onde você tá. E é claro que você vai precisar fazer alguma coisa a respeito disso. Cara, o combate do jogo, pra ser sério pra vocês, eu gostei pra caramba. Tem uns formatos lá na água, no caso. Tem uns formatos lá onde ele tá voando. Graficamente, eu acabei gostando pra caramba também, mano. E ele tem aquele formato de Metroidvania mesmo, onde você fica bem livre ali aonde você tá, nos quadradinhos no caso. E sinceramente, eu não dava nada pra esse jogo aqui, ele conseguiu me surpreender, velho. É um bom jogo. A primeira vez que eu fui jogar esse jogo aqui, eu tive que, juro pra você pesquisar no chat GPT, porque eu não tava entendendo nada como que joga isso aqui. Vamos falar agora de As Far As The Way. E bom, ele é um simulador de colônia, cara, só isso aí me ajudou bastante. Um jogo que você não controla humanos, e sim uns bonequinhos lá, bem esquisitos, eles têm um nome, mas eu esqueci, mano. O objetivo do jogo é você conseguir fazer eles sobreviverem e chegar ao centro do mundo, porque eles querem realizar algum desejo lá, sabe? Só que aí que tá, é nessa parte que eu acabei não entendendo, mas depois de um tempo jogando ali, eu acabei entendendo. Cara, ele é basicamente um simulador de colônia, então, mano, você precisa colocar os seus bonequinhos pra plantar. Os bonequinhos, eles têm personalidade própria, no caso. Alguns vão ter que trabalhar, alguns vão ter que plantar, outros vão ter que fazer nada, cara. Ele é aquele jogo onde você vai administrar muita coisa dentro do jogo, cara. Confesso pra vocês que eu fiquei extremamente perdido no começo, mas depois eu até que entendi o jogo e falei, tá, isso aqui é bem da hora, mano. Eu gosto bastante desse estilo de jogo porque ele é bem simples, tá ligado? Às vezes eu gosto de um jogo simples. Vamos falar agora de Slime 3K. E bom, diferente de muitos outros jogos onde geralmente você tem que prender alguns monstros, nesse aqui você é o monstro, como você tá vendo, cara. Então meio que você tá numa instalação secreta ali e meio que tá se formando um slime, uma coisa do tipo, e é claro que você acaba escapando. É por isso que vê um monte de humano atrás de você. O objetivo do jogo é você conseguir matar e acabar evoluindo aí a sua slime. E bom, pra você que tá se perguntando, sim, ele é um roguelike, no caso, onde quanto mais tempo você passa dentro do jogo, mais a sua slime aí vai evoluindo e vai aumentando de tamanho também, velho. É claro que o jogo vai ficando mais difícil, só que as evoluções, elas são bem interessantes, cara. Eu queria poder falar mais sobre esse jogo, mas é só isso mesmo. Ele é aquele roguelike, mas é aquele roguelike extremamente viciante e bem feito, mano.
Vamos falar de outro roguelike e outro card game também, vamos falar agora de Guardian Quest. E bom, esse jogo aqui, ele mistura as duas coisas e é aquele jogo que mistura realmente muito bem. E bom, o objetivo do jogo é bem simples, você conseguir levar os seus bonequinhos o máximo mais fundo aí que você conseguir, velho. É claro que os bonequinhos, como eles são roguelikes, no caso, os bonequinhos ele tem meio que uma morte permanente. Então, cara, cada obstáculo que você passa, o seu bonequinho vai acabar ali com life. Isso aí vai dando uma sensação de perigo pra você. Porque essa aqui é a parte interessante, porque você tem ali um monte de carta onde você consegue melhorar as habilidades do seu personagem, assim como colocar outros personagens ali na equipe. Então meio que você tem que administrar tudo isso. É aquele jogo de roguelike de estratégia, digamos assim, que é muito bem feito, velho. Eu joguei o comecinho de Timeline, cara, e posso falar pra você, me impressionou, eu achei bem da hora, vamos falar sobre ele agora, mano. Bom, no jogo você acorda com essa menininha aí e você não sabe aonde você tá exatamente, tudo que você sabe é que tem um gato do seu lado e provavelmente você acha que é o seu gato. Então, cara, você e o seu gato agora precisam escapar aí dessa instalação que você não sabe exatamente o que tá acontecendo. Logo nos primeiros minutos de jogo, você nota que a sua bonequinha tem poder, ela consegue rebobinar o tempo, parar o tempo e fazer alguma outra coisa lá que eu esqueci, mano. E bom, a pegada do jogo é justamente você usar esses poderes delas, como você tá vendo aí, cara, pra você conseguir passar, pra você conseguir meio que prever o futuro e fazer as coisas antes dela acontecer. Esse aqui é aquele jogo que você vai ter que usar literalmente os seus 83 de QI, meu amigo, então se prepare muito, mano. Outro jogo que eu fui jogar foi difícil de entender, cara, mas depois que eu entendi eu falei, tá, eu consigo jogar isso aqui, vamos falar agora de Cardboard Kings. É outro jogo de simulação, por isso que eu fiquei um pouco confuso ali pra mim entender no caso. E ele é um jogo onde você administra ali uma loja onde vende cards, que é card game. Então, claro, o seu objetivo é você conseguir tirar o maior lucro possível. E é claro, você precisa comprar, vender as cartas, ver qual cartas ali são raras, ver qual não é. Pra você ir conseguir evoluindo aí o local onde você tá, né? No caso, basicamente a sua loja. Vai ter alguns NPCs ali que vão negociar coisa. E aí, meu amigo, vai de você, tá ligado? O objetivo é você não falir, mano. Se você falir, você perde o jogo. Então você tem que tomar muito cuidado. Sinceramente não é o jogo que me agrada muito, mas eu conheço que tem muita gente que gosta desse estilo aqui, velho. Esse é sem dúvidas nenhuma o que eu mais gostei e o que mais eu tô jogando também recentemente, cara. Vamos falar agora de Kitara Fables. E bom, ele é da Crunchyroll, você vai precisar da assinatura da Crunchyroll pra você jogar, o que é uma pena. Ou talvez você tenha aí, assista anime igual eu, então você pode jogar de boa, mano. Bom, o jogo acabou misturando duas coisas que eu acabo gostando pra caramba. O sistema de RPG e o sistema de agricultura, cara. Então o jogo tem as duas coisas ali. A história do jogo é que o seu bonequinho ali era um guerreiro e ele vivia de boa como um agricultor e até vivia bem, sabe? O problema é que agora tá chegando uns monstros aí de um portal e o seu bonequinho é o único que consegue aí deter ele, já que ele é um guerreiro, velho. Então o bonequinho ele acaba meio que se dividindo entre as duas coisas, sabe? Você precisa plantar, você precisa comer, dormir, você precisa conversar com o NPC, por exemplo, só que também você precisa sair pra caçar um monte de monstro doido dentro da masmorra, cara. E essa parte que eu gostei é aquele jogo aqui que eu vou ficar jogando por 30, 40 horas seguidas até eu conseguir enjoar dentro do Android, velho. Mano, falar pra você que jogo é esse que a Netflix entregou pra gente. Eu no começo ali achei que era alguma coisa de ação, já que tem Black Mirror, só que não é nada disso. Vamos falar agora de Black Mirror Bundled. É assim que se fala? Não sei, mano. Só que, mano, o jogo, ele é bem genial. Vou falar pra você que ele é bem da hora. E bom, o objetivo do jogo é você meio que ser o deus desses bichinhos aí. O problema, ou a parte legal do jogo é que como ele tem aquela coisa de tecnologia, né, que tem no Black Mirror no caso, os seus bonequinhos no caso, ele acaba aprendendo com as suas ações dentro do jogo. Então, cara, você vai ter que fazer ali, por exemplo, eles colher planta, pegar madeira, por exemplo. Só que de vez em quando eles vão fazer umas perguntas bem estranhas pra você e meio que eles vão evoluindo conforme vão passar o tempo, cara. Eu não sei exatamente aonde esse jogo vai parar, dá pra você fazer ali um monte de bonequinhos desse. E eu achei um jogo de colônia diferente, sabe? Bem diferente. Eu fiquei com medo, mano. Então, essa rapaziada, alguns dos jogos offline aí que saíram recentemente, mano. É aquele bagulho, se eu te ajudei, não esquece de deixar aquele like e fortalecer que eu tô indo nessa, hein? Valeu!